O Senhor tem sido bom para nós. Hoje eu o vejo como se Ele estivesse nos pastoreando, derramando o azeite e o vinho sobre nós. Amém? Eu espero que chegue o dia em que até quem não é salvo vai receber a cura dentro dessa casa. Eu anseio por uma igreja que esteja sempre orando pelos enfermos e eles mesmos são saudáveis. Pastor, isso é impossível. O Senhor está sonhando, pastor, mas teve um tempo, na igreja primitiva, a Bíblia diz que todos foram curados. Todos foram curados. Era um período de graça sobre todos eles, sobre a igreja. No verso onde diz grandiosa graça estava sobre eles, diz com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Então, se chegarmos no lugar, era o desejo de Deus até no Antigo Testamento, que chegássemos no lugar em que não haveria pessoas necessitadas entre nós. Isso está no Pentateuco, na Torá. Deus disse, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Era o sonho de Deus para eles, mas eles se rebelaram. E o plano de Deus foi frustrado e eles foram escravizados, certo? No cativeiro babilônico. Mas a palavra de Deus foi que Ele queria prosperá-los e não haveria pobre entre eles. Eu creio que isso é verdade para a igreja. Teremos todas as nossas necessidades atendidas, com mais do que o suficiente para ser uma bênção e sermos um canal para abençoar. Eu creio que não haverá doente nem pobre. Eu sei que falando isso vou me expor aos críticos que vão dizer esse é o evangelho da prosperidade. Bem, não tenho tempo para gastar com isso. Eu estou ocupado abençoando vocês. Amém? Ao invés de responder aos críticos. Eu sei que quando eles ficam doentes, eles vão para o médico. Não sei para quem eles oram. Porque deveriam estar orando para Deus curar. Certo? Certo? Eles querem a cura, certo? E quando o filho deles cresce, eles querem uma boa carreira para ele. Vão cumprir a vontade de Deus, mas provavelmente não vai ser no ministério. Eles querem a prosperidade, certo? Mas quando falamos disso, eles criticam, sabe? Então não se preocupe com esses críticos, ok? Não se preocupe. Prospere você em todas as áreas da sua vida, ok? Eu já disse antes, mas vou falar de novo, que o evangelho não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da graça e paz. Mas estaria mentindo se não dissesse que produz bem-estar para você, espírito, alma e corpo, paz de espírito, saúde para o seu corpo. Amém? É o sonho de Deus para você, assim como Deus sonhou para Israel, mas eles não conseguiram. Nunca alcançaram. Mas pela graça de Deus na nova aliança, estamos firmados em promessas melhores. Podemos cumprir esse sonho. Amém? Amém? Você quer ficar mais jovem na velhice? Não só parecer, mas ser jovem. Renovação de juventude. Eu tenho um amigo que é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Eu já preguei na sua igreja, talvez o mais conhecido. E recentemente ele foi fazer um check-up nos olhos e ele disse para o médico que ele estava tendo problemas, sua vista estava embaçada. O médico disse, por que você está usando lente e seus olhos estão melhorando? Ele tem a mesma idade que eu. Qual é a sua idade, pastor? 25. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sou apenas 5 anos mais novo que o pastor Lawrence. Ok. Você está pronto? Vamos direto à palavra. Nós estamos no cenáculo. Em todos os lugares que vejo na palavra de Deus, é sempre posição antes de bênção. O Senhor diz em Deuteronômio 28 o seguinte, essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, certo? Já ouviram isso? Mas quais são os versículos antes? Isso está em Deuteronômio 28. Eu vou mostrar aqui. Só quero testar vocês para ver se vocês sabem. Ela diz o quê? O Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Posição. Deus os colocará muito acima. Isso já aconteceu conosco? No Antigo Testamento, Deus disse para eles, foi um mandamento de Deus, se manterem todos os mandamentos, eu vou elevar vocês.
Então, a posição dependia da obediência deles à lei. Mas agora Cristo veio. E tudo que desfrutamos hoje é resultado da obra dele. Deus fez Jesus, que não conheceu pecado, nunca pecou. Em pensamento, palavra e ação, Deus fez Jesus naquela cruz se tornar pecado, com o seu e o meu pecado, para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Houve uma troca divina. Esse é o propósito para o qual Deus enviou o seu Filho. Ok? Veja, não somente isso, o nosso velho homem, como filhos de Adão, morreu com Cristo na cruz. O velho homem, a velha identidade foi terminada na cruz. O que aconteceu é que quando Cristo morreu e foi enterrado, nós estávamos nele. Nossa história em Cristo começou na cruz. Não foi só a morte de Jesus, Deus tirou aquela parte que você não gosta. Você tenta o seu melhor para não ter pensamentos maus, para não ficar deprimido, viciado. Às vezes você sente que não tem jeito mais para você, porque na carne não habita coisa boa. Toda essa pessoa foi crucificada na cruz. E agora você nasceu de novo. Sua história aconteceu com Cristo na cruz, onde na cruz o seu velho homem morreu e você ainda está em Cristo. E quando Deus ressuscitou Cristo, você ressuscitou com ele. Não somente isso, mas quando Deus ressuscitou Cristo bem acima, muito acima, acima dos principados, você tem que saber isso. Essas coisas que estão te atacando, essas coisas, na verdade, estão muito, muito, muito abaixo de você. É por isso que é vital sempre lembrarmos da nossa posição no cenáculo. Deus te levantou muito acima. Escute, se fosse acima seria suficiente. Mas diz muito acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, pode nomear qualquer doença. Covid, seja o que for, uma doença que vai surgir no futuro, certo? A Bíblia diz que Deus ressuscitou Cristo muito acima de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Mas, no próximo capítulo de Efésios diz, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele te reanimou no túmulo. Na cruz você morreu, o velho homem morreu, e o novo homem nasceu quando Deus te ressuscitou. Quando Deus ressuscitou Jesus. Deus te ressuscitou com Cristo. Então a Bíblia diz, e essa é uma chave para você superar hábitos pecaminosos ou vícios. Quando Cristo morreu, morreu para o pecado não gradualmente. Ele morreu de uma vez por todas na cruz. No céu agora, ele não vai morrer para o pecado. Essa ideia de morrer gradualmente não é o cristianismo, não é bíblico. Quando Paulo disse morro diariamente, ele está usando um hebraísmo para falar de todos os perigos que ele enfrentava, lutando contra as feras, perseguição, sofrendo mentira, calúnia, sendo apedrejado. Ele diz morro diariamente, mas era uma expressão do hebraísmo. Não falou que morria para o pecado. Ele disse que ele morreu para o pecado de uma vez por todas, quando Cristo ressuscitou. Agora ele vive para Deus. Ele está em sua forma ressurreta. Amém? Como um homem. Embora seja Deus, ele veio como um homem. E ele ressuscitou como um homem. Ainda era Deus. Mas a parte que Deus quer que concentremos é que ele veio como um homem, foi glorificado como um homem, para que você saiba que você está nele e é um novo homem. Aleluia! Aleluia! Quando Deus fez Jesus se sentar, Deus também nos fez sentar juntos. Diga juntos. Nos fez sentar juntos com Cristo, ouça, nos lugares celestiais. Esse é o centro do universo. Não sei onde fica, mas é o centro do centro, como o santo dos santos. É o núcleo.
de onde todo poder emana, de onde toda criação, suprimento, toda fonte de vida emana. Onde Deus está, ninguém podia entrar no Santo dos Santos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma imagem, o Santo dos Santos é uma réplica dos céus onde Deus vive. Sabe onde Deus te colocou? Bem no centro, porque a destra de Deus é o centro do universo. Muito acima dos principados e potestades. Satanás e seus demônios estão bem abaixo de você. Você está acima de todos. A única coisa para você fazer é se assentar, descansar. A cada novo desafio, o diabo diz: o que você vai fazer? Você diz: sabe o que eu vou fazer? Me assentar. Um novo descanso. Quanto mais você descansa, quanto mais descansa, mais vai ver que a obra foi feita. Então Jesus, a destra de Deus, um dia vai se levantar e voltar para nós. Amém? E vai ser em breve, glória a Deus. Glória a Jesus. E todos vamos parecer com o pastor Lawrence, amém? Fortes, saudáveis, teremos um sorriso como o pastor Mark, um senso de humor como o dele, mas ninguém está rindo agora. Você não ama o senso de humor do pastor Mark? Todos ficaremos bem. Seremos fortes e saudáveis. Para sempre jovens. Para sempre é muito tempo. Não vai morrer. Quão rápido você vai viajar em sua carruagem de fogo sabendo que não vai morrer? Amém? Não vai morrer. Não haverá morte. Não existia no começo, quando Adão e Eva foram criados. E você não vai poder pecar naquele novo corpo. Para sempre. Para sempre. Until the 12th of never. Vamos usar um termo bíblico. Eternidade. Por toda a eternidade. Amém? Tudo que veio por causa da queda do homem, o envelhecimento, se tornar mais fraco, cheio de doenças, e você vai enfraquecendo até a sua morte. Mas isso não era o plano de Deus. Isso é verdade aqui na Terra, mas não era o plano de Deus. O Pai, desde o começo, queria família, saúde, prosperidade e bênção. Falando de prosperidade, eu acho que no céu não vai ter auxílio do governo. Porque todos vão estar bem. Não sei. Por que nós oramos, seja feita a tua vontade na terra, venha a nós o teu reino na terra como no céu. Ok? O que você está pedindo? O que tem no céu? Pobreza? Se a pobreza fosse sagrada, assim na terra como no céu, tudo bem. Mas não é, não peça por isso. Porque você está orando para que a sua vida na terra seja como os céus. E foi por isso que Jesus veio, para que o reino dos céus reinasse nessa terra. Os judeus o rejeitaram, nós não, nós aceitamos a Jesus, amém? Então agora estamos assentados com Cristo, e quando se senta com Ele, os seus inimigos estão abaixo de você. Veja, na nossa experiência aqui na terra, nós ainda experimentamos, às vezes, um relatório ruim, um prognóstico dos médicos, falando algo que está errado com o seu corpo, mas estou assentado com Cristo, estou acima de tudo, sim. Por isso que a Bíblia chama da batalha da fé. A batalha da fé. O diabo está tentando te convencer que não é verdade, com base nos seus sentidos. O diabo não pode lidar com você no reino da fé. Ele não habita no reino da fé. No reino da fé, ele está totalmente derrotado. Ele precisa te trazer de volta para os sentidos. Ouça com atenção. Olha para a sua conta bancária. Olha o que o psicólogo falou sobre a sua condição. Está piorando a sua depressão. Certo? E olha para o que você fez. Assistiu algo que não deveria. Você se considera crente? O pastor disse que você nasceu de novo, está sentado acima. Olha o que você fez. É tudo nos sentidos. Você tem que sair disso e dizer: esse não sou eu.
Você entende? Volte ao reino da fé, lute o bom combate da fé, permaneça na fé. É chamado de bom combate porque quando fica na fé, o bom combate termina em vitória para você. A manifestação virá. Está entendendo? Seja a vitória sobre um hábito pecaminoso ou algo que tem a ver com uma maldição da lei que tenta se manifestar na sua vida, na sua família, permaneça descansado no abraço do Pai, à sua destra. O desafio virá. O que você vai fazer? Vou descansar. É um novo descanso. Cada desafio se torna um novo descanso. Quanto mais descansa, mais vê a vitória. Então, o que o pai disse para o filho foi isso, e essa deve ser a nossa atitude. O pai disse ao filho: senta-te à minha destra, até que eu faça. Não é você que conquista a vitória. Deus disse: filho, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ok? Então, quais são os inimigos? Para nós sabemos que com certeza é o pecado, certo? Mas esses poderes das trevas que trazem depressão, pensamentos ruins, pensamentos maus, imaginações malignas, vícios e hábitos pecaminosos. Amém? Todo o tipo de tolice que está acontecendo no mundo por causa da escuridão dos corações e mentes, chamando branco, preto, preto, branco, o bom, mal, mal, bom, sem saber que estão confusos e querem que você se confunda também. Não seja. Você tem que estar fora da confusão. Certa vez o povo de Deus foi para a Babilônia e a palavra Babilônia quer dizer confusão. A palavra confusão é só no cativeiro que você entra em confusão. Eles quebraram a lei. Nós não estamos sob a lei, estamos em Cristo, sob a graça. Você entende? O pai disse ao filho: você pode nomear qualquer inimigo. Aquilo que o médico te disse sobre o seu caso é um inimigo, não um médico. Sua condição. Amém? O que o gerente do banco disse, ou seja quem for, o seu conselheiro financeiro que você tem, e ele te dá um panorama muito sombrio para o seu futuro, isso é o seu inimigo. Está ouvindo? Então, o que o pai disse ao filho? Senta-te à minha direita, continue descansando, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Se você está sentado com Cristo, posso sentar? Eu já ia sentar, eu estou apenas sendo educado. Eu vou sentar aqui. Jesus pregava assim, ele sentou na montanha e pregou o Sermão do Monte. Leia na Bíblia, ele sentou. Nós não estamos fazendo o que a Bíblia diz. Amém? Jesus sentou e depois ensinou. Os rabinos sentavam e ensinavam. Eu acho que muitos dos pastores mais velhos viveriam mais se fizessem isso. Vou te falar algo. A Bíblia diz no livro de Atos, olha aqui, Atos 2. Tudo que eu prego aqui vem da Bíblia. Mas para vocês acompanharem, eu vou mostrar no telão. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, diga de repente, sua bênção vai vir de repente. Ela pode acontecer essa semana. De repente, a manifestação vem. Veio do céu um som, como de um vento muito forte. Deus está ansioso para te abençoar. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Estava lendo isso recentemente. Na verdade, já faz algum tempo, mas foi uma revelação nova, comparado com as outras. Eu percebi que encheu toda a casa na qual estavam assentados. Me parece algo não religioso, não tradicional. Estavam sentados esperando por Deus. Falta de respeito. Nós diríamos isso. Talvez eles sabiam de algo. Estavam sentados porque é uma postura de descanso. É interessante porque nessa frase diz: encheu toda a casa na qual estavam sentados. O Espírito Santo encheu toda a casa. Se você comparar com o Antigo Testamento,
Certa vez, todo o templo de Salomão foi cheio. Na verdade, diz que toda a casa foi cheia. A glória do Senhor encheu toda a casa, mas os sacerdotes ficaram de pé. Sabe por quê? Não tinha terminado. Ficaram de pé porque não estava terminado. Nós estamos sentados, nossa vitória e nossas bênçãos. Por causa de vocês, eu vou me levantar. Quando se levanta é porque você tem respeito. Então, estou fazendo isso. Eu te respeito, mas você está sentado na minha frente. Então, se sentar é uma postura de descanso. Com todo o desafio, diga para si mesmo, não, se sente. Amém? É incrível porque os médicos nos dizem que o que eles descobriram foi que pessoas que são muito nervosas, pessoas que são ansiosas, temperamento tipo A, estão sempre apressadas porque são ansiosas. Se não me apressar, eu não vou conseguir. Elas estão sempre apressadas para tudo, sabe? Temperamento tipo A, certo? Essas são as pessoas que estão propensas a derrames, elas têm hipertensão, têm ataques cardíacos. Isso é um fato. Já foi comprovado pela medicina. Certo? Mas estamos lidando com sintomas aqui. Ansiedade, nervosismo. Existe um versículo na Bíblia que diz: enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, literalmente, enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o inimigo escapou. Você está se perguntando de onde vem esse verso? Estude a sua Bíblia. Ok? Tinha que ter vigiado o inimigo, mas o inimigo escapou. E ele respondeu: enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o inimigo escapou. Isso é verdade, porque quando está ocupado, seu inimigo vence. Tem gente que está sempre ocupada, mas pastor, nós temos que ir para o trabalho, fazer as coisas. Sim, você pode fazer como os sacerdotes do passado, estavam ocupados, trabalhando do lado de fora do templo, matando os animais, arrumando as coisas, arrumando os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos. O sacrifício era uma oferta a Deus, uma imagem de Jesus Cristo. Amém? Tudo isso é verdade, mas no Santo do Santo, onde estava a presença de Deus, havia perfeita paz. Não tinha pressa, não tinha pressão. Então hoje saiba que você é o templo de Deus e o Espírito habita em você. Podemos estar ocupados como sacerdotes lá fora, mas por dentro devemos estar em paz. Coisas boas acontecem. Existe um verso que veio à minha mente agora mesmo, que diz o seguinte, é do livro de Jó. Fique em paz com ele. Já fizemos isso através de Jesus. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele. A Bíblia diz, sendo justificados pela fé, temos paz com ele. E essa paz também gera paz de mente. A paz de Deus guarda os nossos corações e nossas mentes. Estou certo? Então diz, sujeite-se a Deus, fique em paz com ele. E depois o que diz? E a prosperidade virá a você. Quando está em paz, a prosperidade virá até você. Vai vir para você durante essa semana. Amém? Esteja em paz. Você já conhece a Deus, então esteja em paz. Quando você está com Deus, não existe mais guerra, não existe mais conflito. Amém? Deus agora é o seu Pai. Agora que sabe disso, esteja em paz. E a prosperidade virá a você. Amém? Então, a postura de sentar é uma postura de descanso. O problema é que a nossa mente fica cheia de coisas. Bem, vamos voltar a Deuteronômio 28. O que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? Te digo algo. Preocupação, pressa, tensão, medos, ansiedade, depressão, são todos sintomas. Estamos tentando lutar, cortando as folhas, mas depois cresce tudo de volta. Ok? Pastor Prince, você diz, esteja em paz. A Bíblia diz, esteja em paz. Não eu, mas a Bíblia, esteja em paz. Assim a prosperidade virá. Então eu vou tentar fazer o meu melhor para ficar em paz. Não é assim. O caminho de Deus é assim. Saiba o que Deus fez por você. Ele tornou Jesus pecado para que você se tornasse
a justiça de Deus nele. Você tem que saber que a sua consciência da justiça é forte. Se enfrentar um desafio, o médico te dá uma má notícia, a sua mulher te diz algo que aconteceu com seus filhos, que não é uma boa notícia, você ouve isso e sua primeira resposta, como o meu filho diz, eu tô doente porque eu quebrei a lâmpada? Eu falo, de onde você tirou isso? Certo? Aconteceu um tempo atrás. Eu me perguntei, de onde que ele tirou isso? Wendy e eu o ensinamos. O que ensinamos aqui? Amém? Mas com cada desafio, surge um instinto da sua carne ou do inimigo, que é o acusador dos irmãos, dizendo, foi pelo que você fez. Viu? Você está recebendo o troco do que você fez. Com certeza algo ia acontecer. Foi aquilo que você ouviu numa mensagem condenatória em vez da mensagem da graça. Isso vem te assombrar. É difícil se livrar disso. Então a Bíblia diz, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, mas só depois de dizer, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Então todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Amém? Os acompanharão quer dizer o quê? Estão contigo, não tem que correr atrás, elas te acompanham. Você está sentado com Cristo. Você é abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Bênçãos espirituais, porque a fonte é espiritual. Bênçãos nos lugares celestiais. Amém? Amém? Está me entendendo até aqui? Isso é vital, porque no cenáculo Jesus ensinou o seguinte sobre o Espírito Santo. Eu ainda estou aqui, ainda não fui ordenado a avançar. Essa é a parte que eu quero que vocês vejam. Jesus disse, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quer dizer que tudo o que ele ensinou nos evangelhos, antes do cenáculo, tudo o que ele ensinou até o Sermão da Montanha, você pode chamar tudo isso de leite. São ensinamentos de Deus, mas ainda é leite, especialmente para os judeus. Alguma coisa para a igreja. Ele só mencionou a igreja uma vez em Mateus, onde diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e também quando 2 ou 3 estiverem reunidos. Ele está falando da igreja. Então, a igreja era um mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo em sua plenitude. As palavras de Paulo não são de Paulo, são as palavras do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. Tem gente que diz, bem, eu só leio os evangelhos, as letras em vermelho. Primeiro, a Bíblia não foi escrita em vermelho. Certo? A única coisa em vermelho é o sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Na verdade, esse estágio antes do cenáculo, pregamos mais sobre o Sermão do Monte do que do outro monte, no cenáculo, porque o cenáculo ficava no Monte Sião. O Sermão da Montanha era uma nova edição da lei. Ele estava levando a lei ao seu padrão original que Deus ordenou. E se olhar dessa forma, não foi dada para te justificar, mas para mostrar seus pecados. Ninguém é justificado pela lei. No cenáculo, Jesus compartilhou pela primeira vez verdades da nova aliança. Amém? Amém? É por isso que no cenáculo ele começou lavando os pés, para mostrar o que ele faz no céu hoje. Ele está nos lavando, não, escute, não com o sangue lá, mas com a água da palavra. Porque o seu sangue já nos lavou. Amém? Agora precisamos da água da palavra. Quem já se banhou, que é nascer de novo, precisa apenas lavar os pés com a água da palavra. Ele começou com isso no cenáculo, certo? Estou certo? Depois ele fala do arrebatamento. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Primeira vez que fala do arrebatamento. Foi no cenáculo. Os judeus não podiam entender isso, até os discípulos. Eles tinham uma mentalidade judaica da antiga aliança. Eles não podiam entender. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-lhes lugar.
E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Perceba que ele não falou que primeiro você vai ter que ver o anticristo aparecer. Você vai ver Israel sob grande perseguição. Você vai ver todas essas coisas. Você entende que Israel está sempre sendo perseguido? Primeiro, tudo que está escrito no Apocalipse vai acontecer primeiro, o anticristo vai aparecer primeiro, vai ver todos esses sinais. Não, ele não falou isso, ele falou, eu vou e eu voltarei. Não vai ter que passar por nada disso, apenas eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Uou! Esperamos por isso. Então, quando você, com toda a quantidade de ensinos, existe uma abundância de ensinos sobre o fim dos tempos. Eu me preocupo com vocês, que vão tomar a mentalidade do Antigo Testamento, que aquilo que é para Israel, você está tomando para si mesmo. Você diz, nós estamos no livro do Apocalipse. Aqueles santos que ficaram, ei, você não é o único santo. Israel na terra, quando se cumprir isso, serão os santos aqui na terra. Deus queria que eles fossem salvos antes dos 7 anos de tribulação. Não somos designados à ira. É o dia da ira de Deus, não passaremos por isso. Jesus nos salvou da ira de Deus. Então ele voltará para nós. Então no cenáculo ele falou do arrebatamento, ele fala sobre um novo mandamento. Por que um novo mandamento? Parece ser velho, ame o teu próximo como a ti mesmo. No Antigo Testamento. Por que isso é um novo mandamento? Porque agora é amai uns aos outros como eu vos amei. Então essa pequena frase, como eu vos amei, você precisa se concentrar nela. Você sabe o quanto Jesus te ama? Você nunca vai poder amar sua esposa da maneira certa se você não saber como Cristo amou a igreja. Ele amou assim, na cruz. Amém? Entregando sua vida. Dando para ela o melhor pedaço de carne, quando só sobraram 2. Amém? Sabendo quando ela está cansada e não está de bom humor. Amém? Certo? Não é difícil amar quando você sabe que Jesus te amou dessa forma. Seu foco é em Jesus, não na sua esposa. Por isso que não deve fazer da sua esposa ou do seu marido sua